Olá, bem-vinda, bem-vindo. Você está no ambiente espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor. Eu sou o Clóvis Lima. Por que eu falei que você está no ambiente espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor? Eu vou mostrar por quê. Em O Livro dos Espíritos, na questão 89, Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais, aos instrutores espirituais: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E os orientadores espirituais respondem: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E Allan Kardec volta a perguntar. É a 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha, o pensamento não é a alma que se transporta? E eles respondem assim: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. O pensamento é um atributo da alma, o pensamento não é do corpo, o pensamento está na alma, não está no cérebro, como muita gente pensa, principalmente os materialistas. Por isso que eu falo, você está no ambiente espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor, neste momento, porque a alma está onde está o pensamento. É isso que acontece. Se seu pensamento está aqui, a alma está aqui, no Centro Espírita Vovô Nestor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido você para isso agora. Mestre, Senhor, amigo das nossas vidas, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, para realizarmos mais essa noite de estudos, de reflexões e também, Senhor, para buscar o lenitivo para as nossas almas, tanto para nós como para aqueles nossos conhecidos, nossos parentes, nossos familiares, de modo geral. Permite que os Teus mensageiros estejam conosco, nos inspirando, nos amparando, nos fortificando, nos fortalecendo para nos sentirmos com coragem, com fé, confiança nessa marcha para Deus. Fica conosco nesses próximos minutos, Senhor. Assim seja. Muito bem. O nosso tema de hoje está no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar com a passagem de Jesus que está em João 14:2, capítulo 14, versículo 2. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas, isso disse Jesus. Muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do meu Pai, como disse Jesus, a casa do nosso Pai, porque Ele é Pai de todos nós. É o universo inteiro, o universo infinito. É a casa do Pai. As moradas, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Essas muitas moradas são os diversos mundos habitados. Os mais variados mundos habitados pelos mais variados espíritos, pelas mais variadas categorias de espíritos. E um desses mundos é a nossa Terra. Um deles. Espíritos encarnados e desencarnados. Esse é o tema. Allan Kardec, conforme esse versículo de João, vai fazer um estudo, uma análise a respeito desses diversos mundos habitados. Por que esse assunto é interessante para nós?
está no Evangelho. Porque nós estamos num desses mundos que é a Terra. E nada é estático no universo, tudo avança, tudo progride. Tudo progride. O mundo progride, nós progredimos, tudo progride. Mas progride pelo esforço de cada um. E é preciso, essa palavra esforço é muito importante. É muito importante que tenhamos sempre em mente isso. E Allan Kardec vai estabelecer, vai formular, propor as diferentes categorias de mundos habitados. Mundos aqui você pode entender como planetas, como conjunto de planetas, satélites naturais, etc. Mundos habitados, de modo geral. Então ele faz uma classificação de mundos habitados com base no ensino dos Espíritos, nos ensinos dos Espíritos. E ele divide em 5 categorias, que são mundos primitivos, a primeira categoria, mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma. E em seguida vem o quê? Mundo de expiação e provas. E nós conhecemos um planeta que está nessa categoria, mundo de expiação e prova. Você sabe qual é? A Terra, a nossa Terra, o nosso mundo. Expiação. Qual é a característica? Predominância do mal. Predominância do mal. Depois vem mundos de regeneração. Mundos de regeneração. Aqui a característica é a seguinte: as almas que ainda têm o que expiar ganham novas forças. As almas que ainda têm que expiar ganham novas forças. Expiar. O que é expiar? Expiar é um verbo e expiação, que é o substantivo, significa pena que o espírito sofre em consequência de falta cometida. Ou seja, a expiação são as consequências no corpo e na alma de uma falta cometida pelo espírito nesta ou em outra encarnação. Então isso é expiação. Então Allan Kardec está dizendo que nos mundos de regeneração, as almas, os espíritos, que ainda têm o que expiar, estão naquele estágio de ganhar novas forças. Então, uma comparação. No mundo de expiação e provas, que é o que nós estamos, a Terra, vamos dizer que os seus habitantes estão numa UTI. Tá? Nos mundos de regeneração, que é a próxima categoria, os habitantes estão em convalescença. Olha, isso é uma comparação boa. E essa comparação não é minha, não. Foi dada por Santo Agostinho. Santo Agostinho que falou isso, trouxe essa comparação. Então, estão em estado de convalescença, mundos de regeneração, que ainda não é mundos infelizes. A próxima categoria é que são mundos infelizes, onde predomina o bem. Veja, enquanto no nosso mundo de expiação e prova predomina o mal, nos mundos felizes, que não é um mundo de regeneração, porque no mundo de regeneração o mal ainda existe. Tá? Então, na próxima categoria, para onde vamos, para onde a Terra vai, ainda o mal vai existir. Agora, nos mundos felizes predomina o bem. Também o mal existe, mas o bem predomina. E por fim, mundos celestes ou mundos divinos, celestes ou divinos, aí reina exclusivamente o bem. Santo Agostinho escreveu uma instrução
que Allan Kardec colocou nesse capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e o Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele vai falar sobre a lei do progresso. E o progresso é lei da natureza. Todos os seres vivos, todos os seres da criação, seres vivos, todos os seres da criação progridem. Então, a própria Terra, os próprios mundos progridem, é a lei do progresso. Os mundos progridem moralmente e materialmente. Materialmente e moralmente. Materialmente, vamos dar um exemplo aqui. A tecnologia, que é bem mais tranquilo. Imagine a tecnologia 100 anos atrás. O que era a tecnologia 100 anos atrás? Veja, nós estamos aqui utilizando esse recurso da tecnologia. Será que 100 anos atrás, se alguém dissesse assim, olha, daqui a 100 anos o Clóvis vai falar por um aparelho estranho, ele aparece ali, as pessoas, outras pessoas que podem estar muito distante dele está vendo e ouvindo ele. Se alguém dissesse isso, eu disse, pô, esse cara é louco, ou essa pessoa é louca. Mas é isso mesmo. Os mundos progridem materialmente e moralmente pelo progresso dos indivíduos, das pessoas, o progresso dos seres humanos. Então, nada é estático no universo. A lei da natureza, o progresso. A gente pode fazer aqui uma comparação assim. Porque se progride, tem o início, tem o fim, depois volta ao início. Tudo que é passivo a progresso está em ciclo, né? É cíclico. Então vamos fazer uma comparação materialmente e espiritualmente. Primeiro, materialmente, o ser humano e a Terra. O ser humano, materialmente, ou seja, o corpo está, primeiro nasce, depois passa pela infância, pré-adolescência, vamos dizer assim, adolescência, juventude, madureza, senectude e depois morre. Depois começa de novo. Nascimento, infância, pré-adolescência, adolescência, isso materialmente. Espiritualmente também. O instante do nosso nascimento, não sabemos. O primeiro instante do espírito imortal da alma, o seu primeiro instante como espírito, você não sabe, e muitos espíritos não sabem. Pelo menos todos os espíritos que aqui apareceram e que falaram sobre isso não sabem. É algo que está muito distante ainda da gente saber. Mas a gente sabe que teve o primeiro instante. Pois bem, a Terra, nós sabemos, é um mundo de expiação. Está um mundo de expiação e provas. Já foi, então, mundo primitivo. O próximo passo será mundo de regeneração. Quando isso será, não sabemos. O espírito, uma pergunta, o espírito está fadado a habitar eternamente um mundo em que ele habita? Por exemplo, você, eu, será que nós estamos eternamente fadados, predestinados, determinados a habitar o planeta Terra? Será? Não necessariamente. E aí vamos generalizar. Um espírito está fadado a ficar no mesmo planeta eternamente? Não. Olha só. Tudo progride. Então o mundo, vamos imaginar um determinado espírito que está progredindo, o mundo também está progredindo, mas esse espírito progride
chega a um estado de adiantamento, um grau de adiantamento superior ao do mundo em que ele habita. O que é que acontece? Ele é como se fosse promovido. Ele é transferido para um mundo superior, compatível com o estado de progresso dele, o grau de progresso dele. E o contrário também se verifica. Um determinado mundo atinge um certo grau de adiantamento. Um determinado espírito não alcança isso, está muito abaixo, muito aquém. Isso normalmente acontece pela prática reiterada do mal. O que acontece? Esse espírito também é transferido, mas é transferido para um mundo inferior a esse em que ele habita, que está compatível com o estado de adiantamento dele. Isso que acontece. Aconteceu isso uma vez com a Terra. A Terra recebeu espíritos de um planeta, de um mundo da estrela Capela. Capela é uma estrela. Então muita gente diz assim: os exilados de Capela. Não, a Capela é a estrela, os exilados de um mundo de Capela. Um mundo de Capela. Assim como o nosso mundo, a Terra, é um mundo do Sol, do sistema solar. Então, um mundo do sistema de Capela atingiu um nível de progresso tal que alguns milhões de espíritos estavam muito aquém, reiteradamente praticavam o mal. Então, esses foram exilados, foram transferidos para um outro mundo. Para onde eles vieram? Para a Terra. Muitos deles ainda estão por aqui. Outros já voltaram. A gente não sabe quem são, mas isso também não interessa. Cuidemos para que não estejamos no rol daqueles que vão para mundos inferiores, mas isso é para aqueles espíritos que praticam o mal reiteradamente, continuamente. A gente vê pelos noticiários hoje em dia, mais ou menos, espíritos que a gente vê, esse espírito há uma probabilidade muito grande, se ele continuar assim, há uma probabilidade dele ser transferido para um mundo inferior à Terra. Isso acontece. Mundos inferiores e mundos superiores. Allan Kardec escreveu esse artigo, veja, mundos inferiores e mundos superiores. Mas inferiores a quê? Em relação a quê? Ou a quem? É preciso ter uma referência. Então, inferior. A referência é um planeta, mas que planetas a gente poderia ter como referência para dizer mundos inferiores a este planeta, mundos superiores a este planeta? A Terra, só podia ser a Terra. Então a Terra como uma referência. Mundos inferiores à Terra, e não são aqueles que estão próximos à Terra, vamos supor que está a Terra. A Terra. Mundos inferiores não são aqueles aqui assim, não, são os mais... para caracterizar bem, mundos inferiores à Terra. E os superiores também, não são aqueles aqui próximos, aqueles mais afastados, para caracterizar bem mundos superiores. Allan Kardec escreveu esse artigo, esse tópico, essa seção em O Evangelho segundo os Espiritismos, baseado nos vários... Ele fez um resumo dos ensinos dos espíritos. Um desses espíritos é Santo Agostinho. Então, mundos inferiores, quais são as características? Forma humana sem beleza. Olha, imagine forma humana. Imagine agora você. Imagine uma criatura humana com forma humana sem beleza. Sem beleza. Basta você imaginar
aqueles primeiros homens, né? o primeiro estágio, vamos dizer assim, do espírito humano na Terra, ali na Terra. Né? Basta a gente ver essa figura para a gente ter uma ideia, isso na Terra. Nós estamos falando de mundos bem inferiores à Terra. Lá, imagine, sem forma humana, sem beleza. Outra característica, não há sentimento de delicadeza nem benevolência. Não há sentimento de delicadeza e benevolência. Não há noção de justo e injusto. E esse pessoal vive, esses habitantes desses mundos inferiores, vivem à cata de alimento, vivem na busca de alimento. É só isso que interessa para eles. Busca de alimento. E procriar. Procriar e busca de alimento. Agora vamos para os mundos superiores. Olha as características dos mundos superiores. Primeiro, forma humana mais bela e mais pura. Mais bela. Imagine como será. Forma humana mais bela e mais pura. O corpo não está sujeito, olha só, o corpo não está sujeito a doenças e desgastes como na Terra. Como o nosso corpo está sujeito a doenças e desgastes aqui. Agora mesmo estamos vivendo uma pandemia. Né? Em mundos superiores não existe isso. Pandemia? Não existe. Nós estamos vivendo. Isso é próprio de mundos inferiores a esses mundos superiores. A Terra ainda é mundo de ainda está mundo de expiação e provas. Outra característica dos mundos superiores, os sentidos são mais apurados. A visão, a audição, mais apurados. A locomoção é mais rápida e mais fácil. Quase como que a pessoa se locomove movida pelo pensamento. Pelo pensamento. Imagina, é como se estivesse deslizando a movimentação, coisa rápida e fácil. A gente tem só uma ideia disso aí, né? A vida no corpo é mais longa, a alma fica mais livre e o pensamento, olha, o pensamento é transmitido com mais facilidade. Imagina, o pensamento é transmitido com mais facilidade. Agora mesmo nós estamos transmitindo o pensamento. Eu estou transmitindo o pensamento. Você de lá está também transmitindo seu pensamento. Então estamos transmitindo pensamentos, mas estamos usando eu estou usando esse recurso aqui. Nos mundos superiores, há esses recursos também, mas muito mais adiantados. E existe aquele diretamente, a transmissão direta do pensamento. Por exemplo, se eu estivesse conversando com você, aí onde você está, e pelo pensamento eu estou transmitindo algo, você está recebendo isso, está entendendo, está devolvendo para mim e estamos conversando só pelos fios invisíveis do pensamento. Nos mundos superiores isso é frequente. A hierarquia é moral e espiritual, como lá em nosso lar. Lembra lá em nosso lar que o governador de nosso lar está nessa posição porque espiritualmente, moralmente e intelectualmente ele está muito acima. Então a hierarquia não é mais baseada em voto, essas coisas, nada como aqui na Terra que a gente vê, né? Os poderosos, os que têm mais dinheiros, etc., estão no poder. Não é isso. Lá a hierarquia é moral e intelectual. Não há ódio, nem cobiça, nem inveja, nem ciúme. Imagine que coisa maravilhosa, né? Não há nada disso. Graças a Deus, nós vamos começar agora a nossa vibração. E eu vou convidar você para
fazermos essa viagem, vamos vibrar, lembrando o pensamento está vivo e ele vai, ou melhor, a alma vai onde vai o nosso pensamento. Então, e comunhão de pensamento é algo fundamental, cria força, forma força. Por isso, todos nós contamos com você para vibrarmos agora por todos os nossos irmãos. Todos somos irmãos. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, pedimos a assistência misericordiosa de Teus mensageiros, para que possamos enviar os nossos pensamentos a todos esses nossos irmãos, esses nossos companheiros de caminhada. Vamos começar, Senhor, enviando as nossas vibrações para todos os habitantes de todos os países, todas as nações, em particular aquelas nações que estão em conflito, muitas delas em conflito de guerra, que nossos pensamentos cheguem também até os representantes dos governos, presidentes, primeiros ministros, etc. Em particular, o nosso país. No nosso país, os governadores, os prefeitos, todos eles recebam os nossos bons pensamentos, as nossas boas vibrações, para que eles possam tomar as decisões acertadas em benefício dos outros nossos irmãos. Pedimos também por todos aqueles profissionais que estão na linha de frente, trabalhando, inclusive nesse momento. Pedimos por todos aqueles, Senhor, que estão encarcerados em cadeias públicas ou privadas. Pedimos por todos aqueles que estão pelas ruas, nas sarjetas, mendigando, que os nossos pensamentos, Senhor, cheguem até eles, as nossas vibrações de amor, de proteção, cheguem até eles. Pedimos agora, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, sejam eles em hospitais, sejam eles no leito, em uma residência, estão presos ao leito. Pedimos por eles, Senhor. Aproveitando, pedimos também pelos desencarnados. Neste momento, milhares de pessoas estão desencarnando neste momento. Pedimos por essas pessoas e por aqueles que já desencarnaram também, voltaram à pátria espiritual, que eles sejam bem recebidos. Pedimos pelo Centro Espírita Vovô Nestor e sua equipe de trabalhadores abnegados. Pedimos por todos aqueles conhecidos, por todos os nossos amigos, pedimos pelos nossos parentes, pedimos pela nossa família, Senhor, pela nossa equipe familiar, e pedimos também por nós mesmos. Senhor, faze com que nós tenhamos coragem de enfrentar as provas do dia a dia, a luta,
para que possamos caminhar seguros, porque sabemos que a luta e o trabalho são imprescindíveis à marcha do progresso, imprescindíveis ao aperfeiçoamento nosso, trabalhando, servindo, sofrendo e aprendendo, que chegamos à perfeição. E essa é a nossa luta do dia a dia. Então nós pedimos coragem para isso, Senhor. Coragem, força, fé, confiança sempre. Assim seja. Muito obrigado você que teve a paciência de estar até agora conosco e obrigado pela cooperação nessa vibração que fizemos. Que a paz de Jesus esteja conosco, esteja com você e com sua família. Um bom domingo.